Pronto, início da gravação. Vou colocar aqui para iniciar a apresentação. Gente, então, hoje a gente vai dar início ao Bootcamp 2021. Vai ser uma coisa grande que eu espero que consiga ajudar todo mundo, pelo menos um pouquinho, cada um do seu jeito. Porque aqui a gente tá cada um com nível. Eu tô mostrando o que eu sei pra vocês. Tem alguns que já tiveram algum contato, tiveram alguma prática. ah, Alguns que já não tem contato nenhum, mas tem uma certa teoria, tem uma vontade, principalmente vontade, né? Eu acho que a parte mais importante que a gente pode dizer aqui é a vontade. Então, hoje a gente vai iniciar esse bootcamp. Tem mais uma pessoa que tá entrando aqui, mais um ser humaninho. Acabou de mandar mensagem, chegando atrasado no segundo, no segundo tempo já. Deixa eu falar aqui, beleza. Deixa eu já até deixar aberto aqui o canal geral para eu poder ler a mensagem de vocês. Acabou de entrar. Vamos esperar ele entrar no canal de voz aí. É o Pablo que entrou. Pablo. Pablo de Brito Ferreira. Aê, Pablo, tá aí? Fala alguma coisa, cara? E aí, bom? E aí, bom. Então, continuando, gente, esse vai ser o bootcamp. Conteúdos que a gente vai fazer hoje. Conteúdos do bootcamp hoje. A gente vai ver as metodologias, o que, que a gente vai fazer, o método que a gente vai fazer, a forma que a gente vai fazer, vai ser vai ser a questão de como vai funcionar. Num dia a gente vai estar junto, eu vou estar com vocês tirando dúvidas, no outro dia vai ser vocês metendo bronca, metendo pau mesmo. Aí no outro dia a gente vai pegar os problemas que vieram, as dúvidas e vai aplicar isso, depois vai partir para a próxima parte. Vai ser um intensivão, vai ser um AB, AB, AB. A gente vai também ter uma introdução do tudo que a gente vai fazer hoje, tudo que a gente vai fazer mais para frente, em questão mais prática, questão mais de tecnologia. A gente vai ver um pouquinho sobre história. Toda vez que a gente começa alguma coisa, a gente vai ver história. Quem nunca tava, por exemplo, começou na faculdade, aí vê aquela aula de história, Platão, ou independente do curso, vocês têm sempre aquela aulinha legal ou chata, depende da pessoa ou do professor. A gente vai ver também o Linux, isso morde o que é, onde vive hoje no Bootcamp. A gente vai ver uma diferença entre compilador e interpretador. E, se tudo der certo, hoje a gente já vai colocar uma pequena mãozinha na massa. E eu vou salvar umas referências, mostrar alguns sites de pesquisa que vocês vão usar amanhã. Qualquer coisa, o meu cachorro tá latindo aí de fundo, gente. Foi mal. Mercado de tecnologia. Não tem como eu começar a falar sobre o Bootcamp, sobre o motivo que a gente está aqui, ou sobre tudo, se eu não começar a falar primeiro do mercado. Porque o que faz o hobby de alguns, ou até o trabalho de uns, é a questão do mercado. Porque por mais que eu goste de fazer algo, se não tiver um mercado para aquilo, cara, não tem o que fazer. E o mercado de tecnologia, gente, a gente está usando um computador, um Discord, fazendo uma transmissão, falando por aqui, tem um grupo do WhatsApp, uma mensagem instantânea. Cara, a tecnologia tá demais na nossa vida e o mercado tá muito aquecido. Ahn, Alguém aqui, algum de vocês aí, teve o caso de um parente que não mexia quase nada com tecnologia ou nunca teve contato e com essa pandemia começou a ter? Alguém aqui teve alguma coisa assim? Serve eu? Ó, só tipo minha mãe. Sua mãe. Pode falar você mesmo, Jorge. Conta aí, cara. A gente não tá te ouvindo, cara.
Enquanto ele vê lá, minha mãe tem 72 anos. Agora tá com o celular, bota o dedo pra lá e pra cá, manda mensagem. Tá uma graça. É, cara, uma favorita demais. A minha mãe, cara, que ela tinha medo demais de fazer compra online, cara. Ela compra, algumas vezes ela comprou até umas coisas do mês, assim, pela Amazon, cara. Show demais. Comprei meu primeira vez na vida que eu comprei qualquer coisa online. Já comprei, foi um PCzão, já Chegou montei as chutando na peças. porta. Falei, foda-se, vou gastar. É hora. Então, gente, o mercado tá muito aquecido e com essa pandemia, uma coisa que eu vou falar, os 7 mais ricos, cara, os 7 mais ricos do mundo, cara, dos 14, tipo, se a gente for ver as 14 pessoas mais ricas do mundo, só no top 10, cara, 7 são do mercado de tecnologia. Sendo o primeiro, também sendo, o que tá lá no topo, acho que o Bezos, o cara maluco da Amazon lá, o carequinha, que é quase o Smaug do Senhor dos Anéis. Jeff Bezos. É, o Bezos, cara. O cara é praticamente um dragão sentado numa pilha de ouro. Aí atrás tem o tio Bill Gates. Cara, é muita gente. Tá nos mais ricos, cara. O mercado é muito grande. E ó, a gente foi falando uma coisa. 70 mil pessoas tá precisando por ano 70 mil pessoas, cara, no mercado. Todos os anos precisa de 70 mil pessoas extras no mercado. E quantas pessoas são formadas por ano? Ó, e eu só tô falando do mercado do Brasil, a gente nem tá falando de Canadá, a Europa, que são os que puxa muito imigrante. Cara, 40 mil são só formados por ano, cara. Olha o tamanho do gargalo desse negócio. Tá, quantidade de gente que tem faltando, cara. Tem uma vaga que fica aberta por 1 ano, 2 anos, por causa que. Por causa que, tipo, sai e entra gente. Não, é porque não tem ninguém pra completar aquela vaga. Tem vagas que tem 4 candidatos, 3 candidatos, tem vagas que tem um candidato, vai esse, e eu, às vezes, se esse não for, não tem mais ninguém. Cara, então o gargalo tá muito grande. São um gargalo de 30 mil pessoas por ano, cara. Isso só vai acumulando. Agora, voltando ao mercado de tecnologia, cara, se antes, isso aqui, os dados, a pesquisa que eu tô mostrando aqui, que vocês podem ver melhor, isso é de 2019, cara. 2019. Antes da pandemia. Agora imagina. O Georges, que agora, se precisar de alguma coisa pro PC, vai comprar em casa, do sofá dele. A mãe do nosso colega aqui, que quem sabe, daqui a pouco ela já tá vendendo alguma coisa pelo WhatsApp, já tá comprando alguma coisa no Mercado Livre. A própria minha mãe, cara, em casa eu comprei outras coisas, teve muito desconto, teve muita coisa se aquecendo. Imagina agora, cara. Imagina se o gargalo já era sinistro, a quantidade de startups surgindo, ideias, aplicativos. É grande, cara. Aí, mas agora a gente vê uma coisa. É bonito até, que é lindo. Mas a gente tem que ver uma coisa, cara. A área de desenvolvimento, TI, ciência da computação, eu acho que eu vou pegar mais a ciência da computação, que é o curso tipo, que a maioria faz. Acho que todo mundo aqui faz EDS, mas ciência da computação ainda é o curso com maior porcentagem no mercado. Cara, ciência da computação fica variando entre o segundo, terceiro lugar com maior evasão das faculdades, cara. O segundo, ele fica atrás, sabe de o quê? Medicina. Ele, às vezes, em alguns anos, ele fica acima do direito, cara. Às vezes, uns anos, ele cai pra terceiro, porque o direito vai pra segundo. Então, a nossa área, apesar de ter todos esses frufrus, tá faltando profissional, é porque ele tem um segundo com mais evasão, cara. Então, tem oportunidade, mais uma coisa, não é fácil. Tá longe de ser fácil. Mas é bonitinho, coloridinho. Não, mas, cara, tá foda. É complicado. É o que puxa.
A maioria aqui, eu acho que, deixa eu ver, todo mundo aqui, eu acho que já tá na faculdade, certo? Certo. Certo. Eu tô. Então, alguns aqui já até são formados, ah, mas a faculdade é foda, principalmente quando você começa, alguns vê cálculo, ou outros veem a questão da organização, de arquitetura, que você vai vendo a mais a fundo, quanto mais você vai entrando ali no centro do negócio, a gente sabe que vai ficando complicado. Eu vou deixar uma frase aqui do nosso Steve Jobs, carinha da maçã. Todos nesse país deveriam aprender a programar um computador, porque isso ensina você a pensar. Cara, fica a frase aí. Uma frase muito boa para poder levar pra vida isso. Porque com programação, com lógica, isso ensina a gente Desconecta essa tomada aí. Ela tá conectada em alguma coisa? ensina a gente ter vários passos, ensina a gente seguir um caminho. Então fica essa frase aí, gente. Vamos começar. Agora sim a gente vai começar o nosso bootcamp. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. Gente, não tem medo não, tá? Como vai funcionar? Como vai funcionar aqui o nosso bootcamp? Como que vai ser as nossas aulas? A gente vai começar fazendo um intensivo. A gente vai pegar pesado, então a gente nas próximas semanas, Boa. no próximos tempos, a gente vai seguir direto. A gente vai estar se vendo, acho que quase todo dia por 1 horinha ou 2 aí. Então, gente, vai ficar top as coisas. O que a gente vai ver também? Matéria. E a gente vai ver tanto teoria, que nem a gente está falando sobre o mercado, sobre a pandemia. A gente vai conversar bastante sobre a pandemia, que ela teve um grande impacto, cara. E é bom a gente ter essa ciência, porque quando a gente tem essa ciência, a gente sabe as oportunidades que surgem, ou saber sobre isso cria, cria ideias que a gente pode usar também. A gente vai ver prática, a gente vai praticar muito, cara. Teoria é bom, teoria é gostoso, mas a gente não vai passar 10 minutos vendo teoria sem começar a mexer com prática. A gente vai ver história, que nem eu falei. A gente vai se reunir um dia sim, um dia não. Esse um dia sim vai ser essa 1, 2 horinhas nossa aqui. Vai ser para tirar dúvida, vai ter 1 hora comigo falando e mostrando os exercícios. No final a gente vai tipo, tentar resolver esses exercícios, mas não vai constar nesse 1, 2 horas nosso. Vai ser a parte, então terminou. Quem quiser pode ir embora. A ideia é que a gente vai ficar fixo pelo menos 1, 2 horinhas mesmo. E quem quiser, eu vou ficar aqui, vou fazer o exercício e vou ajudando nas dúvidas que foram surgindo, os problemas, computador, ambiente e etc. O dia que a gente não vai se reunir, esse é o dia mais importante que vocês têm. Por quê? Eu recomendo vocês chegarem no mesmo horário. A gente já vai falar isso, o porquê disso depois. Mas nesse dia é o dia que vocês vão pegar o que a gente viu no dia anterior. Eu vou passar uma linha, entre aspas, exercício, mas é mais aberto, mais amplo. E a ideia de vocês vai ser praticar nesses dias. Vai ser, se for algo código, quando a gente estiver fazendo código mesmo, vai ser a parte de criar o programa, fazer um algoritmo, fazer alguma coisinha rodar. Nos dias que forem teoria, vai ser pesquisar e reunir informações. Porque pesquisar é muito importante. Eu também vou falar mais isso pra frente. No final disso, o que a gente vai fazer no final desse bootcamp? O que vocês vão sair daqui? A pessoa que vai entrar aqui e a pessoa que vai sair. Vocês vão entrar tendo uma ideia. Quem sabe alguma coisa vai sair com isso reforçado. Quem não sabe vai sair sabendo alguma coisa. Eu vou fazer um projetinho de um e-commerce que é com essa pandemia, para quem está trocando de emprego, já ter uma porta de oportunidade
Eu também vou falar só um pouquinho sobre marketing, mas para ter uma porta de oportunidade para entrar no mercado, para poder trabalhar, vender alguma coisinha, para poder, resumindo, pagar as contas no fim do mês e conseguir se segurar até conseguir algo melhor. Então eu vou ajudar vocês a criar uma lojinha virtual e como reaplicar isso, como dar manutenção, como fazer cobrança. Também vou ensinar a gente a fazer alguns projetos mais teóricos, que são os projetinhos que vai mostrar para um recrutador, para uma outra pessoa, mano, eu tô iniciando, mas eu também não sei tão pouco assim, né? Eu já sei fazer uns negocinhos assim. Beleza. Prática. Hábitos. Antes da gente começar isso aqui, sobre como o Bootcamp vai funcionar. Alguém tem alguma dúvida? Gente, a gente tá aqui para aprender. Aqui não é só uma aulinha e ir embora, não. É para vocês interagirem, é para vocês perguntarem. Por mais boba que vocês acham que seja a pergunta, eu tô aqui para ajudar. Sobre o funcionamento. Alguém tem uma dúvida? Alguém? Tá de boa então, né? Não, eu tô tentando. Ô Lucas, não preocupa em instalar essas coisas por enquanto não. Depois a gente vê isso. Só pra não te atrapalhar tanto, cara. Tranquilo. Prática. Prática e hábitos. Prática. O que é praticar? Praticar é se a gente é um ferreiro, é a gente fazer uma ferradura, fazer uma faca. Se a gente é um professor, é a gente revisar a matéria que a gente tem que ensinar, procurar referências, material. Se a gente é, às vezes, um lutador, é academia. Se a gente é um programador, são artigos. Mas também não são só isso, cara. Aí que a gente começa a entrar algo foda da nossa área. Ler é algo legal, cara. Ler ajuda a gente a passar, mas só ler não vai ajudar a gente a fazer. É como se a nossa cabeça fosse... Vamos pegar o exemplo do lutador. Ele não tem que ir pra academia, ele não tem que fazer a esteira. Ele não tem que, por exemplo, levantar um peso. Pra gente é como se cada aparelho da academia fosse um tipo de prática. Se a gente só fizer um, pode ser legal, mas não vai dar muito certo, cara. O lutador ele precisa estar com uma coisa, uma estabilidade, toda uma coisa em volta dele. E a nossa prática é ler artigos, testar, ler artigos, testar, ler artigos, testar. Porque a gente vai se ferrar muito nesse meio tempo que a gente está praticando. E com essas coisas que a gente vai dando errado, são coisas que agora no início vão ser chatas, vão ser cansativas. E é por isso que lá atrás a gente vê tanta desistência. Mas vão ser coisas que vão prevenir a gente de no futuro, quando um problema chegar, a gente vai ser que nem um lutador. O problema vai ser com um adversário fraco. Que a gente vai estar todo, a perna, o braço, a saúde, a cabeça, vai estar tudo nos trinques, da mesma forma que com a gente. A gente tem que ler, praticar, para ajudar a fixar. Segunda coisa, cara, ambiente. É uma coisa que a gente pode acabar dando um descaso. É a nossa volta, a nossa mesa, a nossa cabeça, a nossa mentalidade. O ambiente é como se fosse um ecossistema inteiro. O seu computador está numa mesa, você está numa cadeira confortável, você está, por exemplo, num ambiente que te agrada. Tem tipos de programador que são os programadores viajantes. É aquele programador que a gente vê até cringe, que é o cara que vai no Starbucks, que gosta de ficar ouvindo o pessoal conversando de fundo. Tem gente que trabalha em umas empresas mais abertas assim, que vai pra praia e fica programando lá com o notebookzinho na praia, telinha, tecladinho, touchpad. Tem gente que vai pra uma montanha, cara. Tem muita gente que faz isso. Aqueles posts que parecem às vezes um wallpaperzinho bonitinho, mas é alguém que foi, sei lá, no Taj Mahal criar a próxima funcionalidade do sistema.
Tem gente assim, cara. Às vezes pode ser até ouvindo rock, ou às vezes num completo silêncio, cara. Vocês têm que achar o seu ponto confortável e ficar ali. Porque se você tiver. A vida é complicada. Mas se vocês estiverem no lugar que não agrada a vocês, tiverem com algo que dá dificuldade, o que é nossa área já é complicado, cara. Vai subir e subir muito a dificuldade. Então, dentro da realidade da gente, a gente tem que ver o ponto mais confortável e ficar, beleza, é aqui. E é aqui que eu vou estudar, é aqui que eu vou fazer minhas coisas, é aqui que eu vou me organizar. Beleza. Por exemplo, eu tenho a minha mesinha, eu tenho o meu negócio para inclinar o monitor. Eu tenho uma inclinação para eu jogar e eu tenho uma inclinação para eu poder programar. Eu tenho meu teclado, as minhas luzinhas eu deixo desligado porque me irrita enquanto eu tô programando. Então eu tenho essas mini coisinhas, como eu sempre deixo no ocupado as notificações do Windows, que eu odeio quando eu tô clicando sem querer clicar na notificação. Essas coisinhas pequenas que fazem tudo funcionar melhor. O centro. Beleza. Cara, essa parte é complicada porque é mais um mindset. Eu vou ser o coach agora. A gente tem que trocar o nosso mindset, cara. Mindset é uma palavra muito usada pra coisas sem sentido. Principalmente quem tá perto desse mundo coach, que o pessoal coach quântico, não sei o que, essas coisas mais esquisitas. Beber uma água aqui. Essas coisas mais esquisitas, cara, mindset é uma coisa poderosa. A gente tem que ter ideia que problemas acontecem na vida real. A gente tá aqui pra resolver. Um programador, ele resolve problemas acima de tudo, gente. Vocês têm que lembrar disso. O programador não cria problemas, ele resolve. Seja um problema da vida real que a gente tá resolvendo, seja um problema na nossa vida pessoal, seja um problema, um bug no sistema, um bug cabuloso, ou uma nova funcionalidade. Uma nova funcionalidade que a gente está fazendo, a gente tem que pensar que a gente tem que ter um mindset para resolver isso, um mindset diferente. Se a gente ficar pensando no problema, não sei como resolver, não vai dar para resolver e não sei mais o que, a gente não vai conseguir resolver. A gente tem que ter um mindset, vamos pensar o seguinte: todo mundo aqui já descascou uma cebola, pelo menos na vida, né? Vamos lá, vamos lá, gente. Vocês já descascaram a cebola? Tem várias camadinhas. Já? Já, aí o olho começa a arder. Triste. Então, a cebola tem várias camadinhas, né? Que a gente vai tirando, vai picando, a gente vai ver que ela tem níveis, até ela chegar naquele ponto duro que ela fica no centro dela. Mas até lá ela é camadas, a camada da casca, a camada da cebola, núcleo. Vamos pensar com um problema, o mindset que eu tô querendo colocar na cabeça de vocês é que problemas e coisas são cebolas. Peraí, gente, vai fazer sentido. A vida é um monte de cebolas. Vamos lá, vai dar certo, a gente vai entender isso aqui. A vida é um monte de cebolas, cara. Tudo tem camadas. Se a gente for ver da camada mais no topo, lá, aquela tá em cima de tudo, o cabelinho da cebola ali, aquela casquinha marrom, preta, roxa, sei lá, que cebola vocês estão mexendo na vida aí. Tem gostos, né? Eu acho que tem todos os tipos, né? Então tem todo tipo de problema. Estão entendendo? Se a gente for ver de cima, vamos lá. Aprender a programar. A parte mais acima é o que eu tenho que aprender. Se a gente for mais entrando, que linguagens eu tenho que aprender. Se a gente for entrando mais, a próxima camada de cebola é qual é a melhor forma de eu trabalhar com essa linguagem. Se a gente for entrando mais, quais são os kits de coisas prontas que eu posso usar. Se a gente for entrando mais, como esses kits funcionam.
Se a gente for entrando mais, cara, como a linguagem interage com o computador. Se a gente for entrando mais. Ai, eu tô entrando mais aqui, gente. A gente for entrando mais. A gente vai ver as peças do computador, como isso. Memória, hardware, temperatura. A gente foi entrando muito mais. Aí a gente já tá no centro, porque aí a gente já tá entrando no metal do bagulho. Então tudo é camada. Se a gente tentar abrir pelo centro da coisa, eu não sei vocês, mas eu não consigo cortar uma cebola de dentro para fora. Você pode até tentar cortar uma parte ali do início e depois começar a mexer mais no centro, mas aí você vai tentar, mas aí outra camada, casca, o cabelinho, cara, não dá certo. Então, o que a gente tem que mudar aqui, o nosso mindset, voltando pro modo coach. Cara, vocês têm que entender que, principalmente em programação, a gente vai ter muitas cebolas. E a gente tem que ir de cima para baixo, camada por camada. Se a gente completar 50% da camada, cara, partir para próximo, próximo, vai chegar um ponto que aquela primeira camada, aquela partezinha lá de cima da cebola que você não completou, vai chegar para encher seu saco. Você vai ter que voltar lá. Aí você tá fazendo almoço, você imagina, meia hora para descascar uma cebola, cara. Então vocês têm que ter esse mindset. Problemas são cebolas e a gente tem que ir um passo de cada vez, uma camada por vez. Sucesso. Aí aqui que a gente começa a entrar no hábito. Repetir, 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 repetir. Cara, por que eu tô fazendo um dia sim, um dia não, 19 horas? Por que eu falo, vamos, a gente tá se encontrando 19 horas, 2 horinhas aqui, bonitinho, bonitinho. Mas por que amanhã no dia que vai ser pra vocês praticarem, eu recomendo vocês entrarem no mesmo horário? Não é nem só porque provavelmente eu vou estar aqui pra ajudar vocês nesse horário, mas é a questão do hábito. Porque se vocês pensam, 19 e 8 horas, não importa como o mundo tá caindo, eu vou fazer isso, vocês vão criar uma rotina, um hábito. Vai ser aquele momento que, cara, o meu dia foi foda, o meu dia foi top. Tá na hora. Aí vocês vão fazer. Vai ter uma motivação. Nosso cérebro ele trabalha muito com endorfina, cara, pequenas recompensas. Se você sabe que acabou o seu tempo hoje, você... cara, acabou meu tempo, amanhã eu vou conseguir resolver. Aí você resolve o negócio e acaba o tempo, cara, aí você vai começar... mano, eu vou continuar aí, eu vou fazer outro negócio, a gente vai dando... Ao invés da gente... Voltando para a ideia da cebola, rapidão, ao invés da gente descascar cebola inteira de uma vez, a gente vai descascando partes por partes, isso vai dando pequenas partes de endorfina, felicidade pra gente. Porque a gente não vai se ver no meio de um monte de coisas embaralhadas, sem tempo, sem... Olha, todo mundo já falou aquela frase, cara, eu tenho que aprender tal coisa, mas eu não tenho tempo. Todo mundo já falou isso. Todo mundo já falou isso, cara. Às vezes até eu tô falando isso, eu tô olhando pro meu violão ali de vez em quando, eu falo, mano... isso acontece, mas se a gente cria uma rotina, por mais difícil que seja, cara, no final ela vira uma coisa mágica chamada hábito. A gente tem isso na nossa vida para coisas boas e coisas ruins. E a gente tá tentando fazer uma coisa boa aqui, com todo mundo. Belezura. Gente, vai dar certo isso, tá? Agora a gente começa a partezinha super divertida de história, cara. História. História, cara. Vamos falar dos barbudinhos que formaram o que a gente chama hoje em dia de tecnologia, cara. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tô bebendo água enquanto isso. Pegar essa cebola e pôr no bifezinho, hein, mano. Cara, Maravilha. cebolinha top, aquela roxa, sabe? É a mais Bola. gostosa. Cara, vamos falar um pouquinho de história. Não tem como eu falar aqui de C, C++, Java... Não, Java não. Java é uma coisa que a gente não fala aqui, gente. JavaScript, sem falar de história. Porque, cara, tem uma frase do Einstein que eu vou puxar aqui. Quem não conhece a história, cara, tá condenada a repetir ela.
Da mesma forma, cara, se você tá aqui usando seu computador ou seu celular, algum maluco lá atrás teve que inventar a bateria. Algum maluco teve que fazer isso funcionar com o seu celular, cara. Teve muita gente, pensa com pilha, uma pilha de coisas empilhadas. Teve muita coisa pra chegar lá no topo da pilha que é você, cara. O seu celular, a coisa que você tá usando. E eu não vou tão a fundo assim hoje, mas eu vou começar pelo movimento do software livre, cara. Que se eu tivesse que pegar alguns acontecimentos da história e falar, mano, a gente chegou aqui por causa dessas coisas, começou aí. O movimento do software livre. A gente tem esse Richard Walter Stallman, nome bonito, né? Cara, ele trabalhava numa empresa daquelas grandes, gigantescas, tipo nível IBM, HP de antigamente, empresas que tinham um total monopólio no início que as coisas estavam começando. Ele estava numa empresa assim que não vale a pena ser citado o nome, e ele estava com um grupo de amigos, barra desenvolvedores, que no início tudo era um hobby antigamente. Essas coisas de tecnologia, não existia o menino do TI. Então ele estava no início e eles falaram, cara, a gente precisa de um sistema operacional, tal. As máquinas estão começando a usar os sistemas operacionais, essa paradinha visual que a gente está acostumado, botões, coisas do tipo, e editores, você digitar, talvez até um cursor. Pra eles, mano, eles conheciam válvulas, coisas do tipo. Então tinha alguns sistemas, outro, Oracle, a nossa querida mãe do Java aí, ela tinha as coisas, mas eram coisas bem isoladas, eu já chego nisso. Ele, no início, com os colegas dele, foi fazer um sistema. E as primeiras coisas que eles pediram, tipo, antes de falar a gente quer tal coisa, a gente quer limitar. A gente quer limitar as pessoas. A gente quer que a pessoa, se ela pagar, ela tenha tal coisa, ou administrador pode fazer isso, outra pessoa não. E ele pode ser até considerado extremo, cara, porque ele falou assim, mano, a pessoa se tem um computador, é... ela tem que usar, cara. Não é feito pra pessoas imporem coisas, limitarem o que outras podem ver ou fazer, que podem saber. Porque computador, internet é informação, mano. É informação, cara. E com isso, ele criou um movimento do software livre, cara. E quando ele terminou esse sistema, tanto que uma brincadeirinha que eu amei que ele fez, cara, você digitava a senha, aí ele falava, cara, que senha fraca, e escreveu sua senha lá na frente. Ou se você não digitasse uma senha certa, ele falava, você precisa da senha? A senha é essa daqui. Então, ele colocou, como ninguém especificou como tinha que ser colocado, ele colocou a limitação, mas era só uma pequena brincadeira. Mais pra frente, cara, ele começou a criar a ideia de que a gente tinha que compartilhar softwares, que tinham que ser grátis, seriam algo como a gente passa, como um livro que a gente empresta, mas que a gente pode dar, e não algo que se você dá o seu software, você vai ser preso 20 anos na cadeia. Nessa época, gente, vocês têm que ter noção de uma coisa. Vamos pegar coisas grandes, servidores bancários. Cara, se você fosse uma empresa que tivesse uma ideia, vamos lá, o Jorge, o Pablo, você tem uma ideia. Você quer criar seu servidor? Você quer criar um aplicativo para um computador da época? Você quer criar, às vezes, um terminal para vender para uma loja? Cara, se tivesse principalmente servidores, que é um bagulho muito caro, vou focar nisso. Era muito caro. Era muito mesmo. Tipo, o servidor em si, aquela caixa que fica o computador, que fica o processador, que fica o HD, armazenamento, custava, vamos dizer, $5.000 na época, que isso era absurdo para um ser humano normal, mas $5.000 era algo, beleza, investimento.
Agora, o software, o sisteminha da Oracle que rodava ali, cara, era 25. Era 35 mil dólares, cara. Era 100 mil dólares. Imagina você, pequeno gafanhoto, que você startup dos anos 80. Cara, como que você ia fazer isso? Ou você, um vendedor que queria informatizar suas planilhas de vendas, tirar daqueles livros que estão mofando, cara. Você tinha que pagar 15 mil só no sisteminha da Oracle que ia rodar no seu micro e extremo computador ruim. Como que um vendedorzinho que naquela época, cara, você ganhava tipo 10 mil dólares no ano, cara, 15 mil dólares no ano. Cara, não dava. E ele, esse tiozinho, com outros colegas do lugar onde eu não vou citar o nome, que juntaram com ele, outras pessoas, que a internet era bem precária nessa época, mas pessoas que ele conhecia, que todos se juntaram ali, ele teve ideia, vamos fazer algo diferente, algo novo, do zero. Eles tiveram a ideia de criar um GNU. GNU. Eu vou abrir rapidão aqui uma aba, pra vocês verem. GNU logo. Esse é o login aqui. Ele nessa época ele criou a fundação do GNU e do software livre. Cara, ele começou a criar um sistema que vários programas se comunicavam por meio de mensagens. Quem faz faculdade aqui de DS já deve ter ouvido isso, as mensagens de programas comunicando. Ele começou a criar esse conceito, cara. Cada programa sendo isolado. Cada coisinha era uma coisa própria, com vida, que comunicavam com outras coisas próprias da vida. Se você tinha seu Word, ele mandava uma mensagem para o sistema falando, eu preciso salvar um arquivo. Aí o sistema ia para o gerenciador de arquivo, ou eu preciso salvar aquele arquivo com esses dados. Esse gerenciador de arquivo falava com outro, era um negócio, isso é uma ideia muito boa, porque você fazia tudo funcionar num ecossistema, tipo que tem o mundo real com os animais, as flores. Você fazia isso, mas isso, cara, nos anos 80, onde você não tinha a internet que a gente tem hoje. A internet era para comunicação, cara. Era uma coisinha aqui, uma coisinha outra. O HTML, o site, CSS, cara, estavam pensando em talvez começar a ser algo grande. Talvez estavam ali bem nascendo. Esse cara aqui ainda tava, nem chegou a segurar o HTML no braço na época. Aí você pensa, cara, como que você ia fazer isso? Se desse um bug, como que eles iam resolver isso? Tipo, 20 malucos dentro de uma garagem. Como que eles iam mudar o mundo, cara? Mas aí que a gente vai pausar um pouquinho a história desse cara, a gente vai chegar no nosso Linux. Quem aqui já usou Linux alguma vez na vida, ou já estudou, talvez já tenha ouvido falar desse cara aqui, cara. É um finlandês, no meio... A vez que eu vi o Linux foi hoje. Ó. O Linux, cara. O Linux. Como é que é? Descobriu o Linux? Ele descobriu o A Linux. primeira vez que eu vi o Linux foi hoje. É, cara, o Linux, o próprio Linux, eu não sei se vocês estão pegando a pegada Linux. Cara, esse cara, um finlandês, numa garagem no meio do nada, na Finlândia, que, sei lá, deve ter, tipo, algumas cidades no Brasil deve ter mais gente que tem na Finlândia. No meio do nada, cara. Ele pensou, mano, eu tô sem fazer nada e eu me divirto muito aqui na minha garagem com um tal de Assembly. Vocês já ouviram falar de Assembly? De máquina também, antiga. Assembly, código de máquina, vocês já ouviram falar? Assembly eu não tô me recordando agora não. Assembly é linguagem de máquina, linguagem baixa, bem antiga. Por exemplo, Sim. o computador, a gente falando aqui bem por cima mesmo, o computador, ele lê zeros e 1. Assembly é a única coisa que tá mais perto, tipo, é 0 e 1, é Assembly, aí a gente começa a mexer com o computador mesmo. O Assembly ali
Cara, ele é o que eu vou chamar de gênio do Assembly, cara. É o cara que escreve Assembly como um escritor escreve um livro. É algo muito complicado, cara. Ele fez um núcleo. Ele fez o núcleo, o kernel Linux. Linux. Então, ele fez o kernel, o centro. Ele fez um bloco, um prédio gigante, massivo de controle de máquina. Que é, eu preciso salvar alguma coisa, eu preciso mexer com arquivo, eu preciso salvar coisas na memória RAM, eu preciso carregar programas. Todo esse esquema ele fez num blocão de assembly, cara. Os caras lá, você lembra aqui, ó? Você lembra do problema que eles estavam tendo? Eles estavam programando e mensagens, era um negócio super legal, rápido, mas surgia um bug, era complicado. E ó, eles estavam programando em C. É uma linguagem rápida, uma linguagem boa. Mas C tá muito acima do Assembly. Eu já vou explicar isso em algum momento, mas pensa que para uma máquina ler C é como se algum de vocês estivesse tentando ler japonês. Para ela ler Assembly, uma máquina, o seu processador, é como se você estivesse lendo português de Portugal. Vamos ver essa comparaçãozinha aqui. Então o cara fez algo foda, bom, útil, que não fazia nada. Que anticlimático, né? Então, cara, era um monte de controle de memória, eram uns bagulho tipo. Ah, beleza, eu vou salvar isso no. Eu vou pegar aquela memória, vou pegar tal processamento, vou pegar tal coisa e vou salvar no HD. Mas que coisa? Vou salvar como? Como que eu vou salvar? É PNG, é JPEG, TXT? Qual o tamanho do arquivo? Qual os dados do arquivo? É bytecode? Quebra de linha? Sei lá, qualquer coisa que vocês podem imaginar, não fazia, cara. Eu não tinha o que fazer. É como se fosse uma máquina que tem as partes de controlar os músculos, levantar, um robô sem cérebro, sem cabeça. Você tinha todas as partes, mas não tinha um corpo comandando aquele robô. Mas, cara, ele. Beleza, eu vou postar isso na internet, a rede mundial de computadores, cara. Vou postar lá, vou subir meu kernelzinho ali, meu Linux. Ah, se alguém deve achar alguma coisa, deve estar precisando de alguma coisa aí. O ano era, acho que 1990, 0 usuários do Linux. 0. Vocês lembram do nosso coleguinha aqui, o Richard? Ô, Richard. Não tá vindo pra frente, cara. Mas eles estavam criando programas. Esses programas, eles estavam subindo, escrevendo em C. C é uma linguagem que o Linux é praticamente em C, o Ubuntu em C, o Windows em C, o Mac em C, é quase C. É um C diferente na Apple lá. A Objective-C. Cara, ele tava subindo. Eram programas, pelo menos, ó. Tá, a gente não conseguiu fazer tudo, mas a gente tá criando o nosso próprio Word, com muitas aspas aqui, porque o Word tava bem longe de existir nessa época. A gente tá criando nosso Word que, se quiser, você pode baixar e fazer rodar tais comandos que ele vai rodar em qualquer computador que rode C, que tem um compilador C. Então ele vai rodar. A gente tem os programas, gente. É isso aí. Né, isso ajudou demais. Muita gente que tinha que comprar aquelas máquinas de 15 mil. Imagina, depois você tem que pagar mais $1.000 pro Word da época. Beleza. O ano era 1991. 1.000 usuários, o aspas Linux. O que as pessoas pensaram? Cara, eu tenho um gerenciador de memória, o corpo aqui todo, e eu tenho programas. Gerenciador de memória, programas. Negócio para salvar coisas, programas. Algumas pessoas pensaram, pera aí, se eu tenho programas grátis e eu tenho um semi-sistema grátis, e se eu juntar esses dois? As pessoas começaram a juntar o kernel do Linux
com diversos programas do GNU. Então, por exemplo, se você era se você era uma tal de uma... Ai, qual que é o nome daquela empresa pequenininha? Dell. Se você era uma tal de Dell, se você era uma tal de... Qual que é o nome daquela outra lá, cara? IBM. Então, você podia simplesmente pegar o seu processador, sua memória, seu case de madeira com pedras. Você pegava o sistema de gerenciamento de memória, fazia umas magicazinhas, fazia, tipo, aparava as pontas ali, beleza. Isso aqui gerencia a memória, mas eu não sabe muito bem cadê minha memória. Então eu só especificava ali um ajustezinho para poder caber nas minhas peças. Pegava esses programas aqui, compilava com o C disso aqui. Pronto, eu tinha a minha, com muitas aspas, meu Linux, meu GNU Linux. Porque GNU Linux, GNU Linux. Cara, as pessoas começaram a fazer isso em várias formas. Vocês lembram do Ubuntu, né? Que eu pedi para vocês baixarem. Então, algum gafanhoto, há muito tempo atrás, pegou uma coisa chamada Debian. Criou o Debian. Que pegou o kernel Linux, juntou uns programinhas ali e fez isso. Aí, esse trabalho que tinha sido feito, em muito resumo, com muitas aspas, pegaram e fizeram, com mais alguns ajustes, mais uns programinhas, fizeram Ubuntu. Que também tem o Ubuntu, o Xubuntu, tem o Fedora, tem o EnderOS, tem o Linux Mint, tem o Pop! OS. Cara, foi uma explosão. E se as pessoas não pegavam só o kernel, não estavam com os programinhas, as pessoas pegavam esse compiladinho que alguém já fez e faziam em cima disso, melhorava. E pessoas pegavam esses que foram melhorando. Você lembra daquela pilha do início que eu tava falando, gente? Então essa pilha só ia crescendo mais, crescendo, crescendo, crescendo. Porque as pessoas trabalhavam em cima de coisas que outros já tinham feito. Então, cara, agora, beleza. Ai, mano, eu tô com minha lojinha, eu não posso fazer minhas planilhas. Não, você pegava uma tal de Dell, uma empresa lá que tava nascendo, talvez uma Acer. Vocês não devem conhecer, não. Aí eles chegavam, cara, eu preciso de um computador, mas eu não tô com muita grana pra comprar um computador da Oracle. Cara, a Oracle é a definição de empresa do mal nessa época. É Evil Corp. Então, eu não posso. E aí, me arruma um computadorzinho aí? Eu preciso de um computador bom, mas eu não posso pagar muito. Aí eles pegavam esse compiladinho, faziam os ajustes deles, montavam umas peças ali boas pra época. Cara, 2.000 conto, 1.000 conto. Pra você aqui. Aí as pessoas começaram a pegar, montar, pegar, montar, pegar, montar, pegar, montar. O ano era 1995, cara. A Linux. O Linux, assim, eu vou falar como uma entidade só, mas vocês têm que lembrar. Que nem tem o Mint, tem o Ubuntu, o Windows, que tem essas coisas, palavras. O Windows é um só, mas tem o Windows 7, tem o Windows 8, não tem? A gente pensa como melhores. No Linux, no mundo Linux não é assim. São várias versões de um mesmo. Eu vou falar o Linux como uma entidade só, gente. Mas são muito fragmentados. A gente vai usar o Ubuntu no nosso bootcamp, mas é muito. O buraco é muito macho, cara. Com pouca coisa, pouco conhecimento e uma noção do que eu tô passando pra vocês, em meia hora vocês criam a sua própria distro Linux, sua própria versão do Linux. Então vamos continuar aqui. Cara, começou a surgir. Ano 1995, cara. 50 mil usuários Linux na internet. Cara, a gente tá falando de 1995, cara. É muita, muita gente. Beleza. As pessoas estão começando a fazer essas junções, começou a surgir versões do Linux mais corporativas, que vocês talvez já tenham visto um chapeuzinho vermelho, a Red Hat. Começaram a surgir nessa época, cara. Porque as empresas pensou, peraí, não, você tá dizendo que os 100 mil que eu gasto para poder comprar um Oracle, um sistema da Oracle, eu posso parar de gastar só 5 mil com o meu servidor, gasto 50 mil
E eu ainda tenho o software de graça, cara. Eu posso gastar só 100 mil, só numa máquina sinistra, do que ter que ficar pagando 100 mil numa lapada e 1.000 por ano. Vocês estão me dizendo que eu posso não gastar dinheiro? Imagina, empresas bancárias pensando, pera aí, cara, pera aí, pera. Por que se eu posso ter algo de graça? Pera. Aí que essas versões do Linux pagas, que eu vou dar muitas aspas, porque tecnicamente o Linux não pode ser pago, eu vou chegar a isso, tem muitas coisas legais envolvendo nisso, mas vamos chegar. Deixa eu abrir aqui o meu Discord aqui, eu acho que alguém mandou mensagem. Tem muitas aspas nisso, o Linux não pode ser pago. Então nessa época começou a surgir essas coisas. Então, pequenas pessoas conseguiam ter sua startup da época, conseguiu ter sua ideia no mercado. Era caro, não era acessível, mas era possível. E a gente tem que lembrar, cara, tudo começou em algum lugar. Nada começou perfeito. A gente tá numa situação agora, vai estar muito diferente depois. Tá melhor, pior, não sabe? Então pensa o seguinte. A gente tem algo grátis que é feito pela comunidade. Mano, empresas são poderosas, mas a gente é muito mais. Uma empresa tem 50, tem 1.000, tem 10 mil funcionários, cara. Quantos programadores tem Incrível. no mundo? Já são mais de milhões e milhões, cara. A comunidade é algo muito forte. Muito forte. Muito forte. Pensa o seguinte. Você, uma empresa muito grande, cara. Quando vocês acharam que uma empresa está sendo só boazinha, lembra disso aqui. Você, uma empresa grande, tem um software livre, grátis, você não precisa pagar. E ainda quem vai desenvolver ele para você vai ser de graça. Então, cara, isso deu um boom. Um boom na internet. Um boom. Se a gente tivesse um gráfico na nossa frente, usuários da internet, era uma linha, subia, subia, descia, subia, subia, descia. Aí do nada um pra cima, tipo o preço do Bitcoin. Cara, cara, a gente pode dizer que isso veio de a criação do nosso Linux, a entidade Linux aí. Porque veio disso, cara. Porque computadores ficaram acessíveis. Servidores, ideias, projetos, programas. Então, se tem mais gente usando computador, tem mais gente tendo ideias. Se tem gente tendo ideia, tem mais coisas tendo ideias. E se tem mais ideias, tem outras formas de resolver o mesmo problema que aquela outra ideia. E esse negócio vai escalando, vai surgir no Windows, aplicativos, programas, conceito de gráfico 3D, jogos, vai surgindo, cara, vai fazer aquele puff, o Big Bang. Por que eu fiquei esses bons minutos explicando isso, cara? Vocês têm que entender que, por mais que vocês prefiram alguma coisa Windows, tem uma preferência pessoal, ou tem já um projeto em mente, cara, Linux. Quem tem Android aqui, cara, vocês têm Android, né? Eu não sou burguês. Tem iPhone, foi mal. Mas todo mundo que tem Android, cara, vocês têm uma distro Linux na palma da mão de vocês. Vocês sabiam que... Você lembra o nosso coleguinha aqui? O nosso Linux? Tá na mão de vocês, no bolso, na mesa, sei lá. O que vocês estão fazendo. Cara, lembra no kernel que o maluco fez lá 200 mil anos atrás? Então, vocês podem entrar na configuração do Android de vocês aí e vai estar lá a versão do kernel. É? Cara, o Android, o mobile, cara. A questão de ter um smartphone. Tá vendo aquele boom que rolou, aquele gráfico subindo loucamente? Estão vendo de onde começou o negócio? Então, eu vou falar uma outra coisa muito doida, cara. Nessa época, as Microsofts da vida, um pouquinho mais pra frente, quando o Linux estava ali em 96, que ele estava aí na faixa de uns 100 mil usuários só, 100 mil só, né?
pra 1996. Cara, quando tava começando, as empresas começaram a querer fechar a internet. A internet como se fosse uma rede paga, sistemas, tecnologia. Porque, cara, é informação, cara. Se alguém faz merda, 10 minutos a pessoa acabou. Às vezes até a pessoa não fez nada. A internet é informação, é uma arma, é um conhecimento. Cara, as pessoas queriam fechar isso. Porque sabe, pessoas sem informação são pessoas que você pode controlar, governo, você já consegue ver onde isso vai levar. Então era muito bom a ideia de que poucas pessoas tivessem acesso e um acesso muito controlado. Vocês lembram da ideia do nosso coleguinha lá, né? Que ele pensou que isso podia dar merda depois. Então, ahn, cara, vou dizer uma coisa. Nessa época que precede muito antes do Internet Explorer, lá os mosaico da vida, os Netscape, as pessoas queriam começar que a internet fosse algo fechado, os sistemas fossem algo fechado. E se a gente for dar um pulinho pra frente aqui, vamos dar uns 2005 aí, que vai rolar uma coisa que a gente vai ver bem mais pra frente. Rolou uma coisa chamada Guerra dos Browsers, cara. A Guerra dos Browsers. Com a Microsoft tentando lutar com o pessoal, esmagando a pessoal do Netscape, que hoje em dia o antigo Netscape talvez vocês conheçam, uma tal de Mozilla, que ela tem um tal de Firefox. Ah, tudo isso surgiu por causa dessa ideia aqui, gente. E a internet não virou uma coisa que só pessoas de alta classe com muita coisa, muito dinheiro no bolso, ou empresas ou governos usando para controlar a população. Não virou isso, cara, por causa principalmente de várias outras pessoas, mas eu vou dizer que esses dois malucos aqui. O Linux é uma das coisas que impediu. Porque, cara, se eu chego aqui e falo, pá, o Windows tá no sistema. Não, vou dar o Windows querendo ou não, muito recente. Meu sistema Oracle, cara, 100 mil. Aí os nossos coleguinhas aqui, o restante chega, pá, de graça. Então, cara, a gente, nesse momento, a gente tem que ter uma ideia aqui antes de continuar. É isso, cara. Linux, querendo ou não, tá presente no nosso dia pulando para 2020. Linux está presente, cara, em 100% dos supercomputadores do mundo. Não é 99, não é 50, não é 10. É 100% de todos os computadores quânticos, todos os computadores, supercomputadores, computadores para jogar xadrez. Cara, 100% dos computadores fodas rodam Linux. Até um pouco atrás, cara, o Linux estava, acho que 80% dos servidores normais, assim, a Oracle, a IBM ainda tem os sistemas legados deles, ainda atualiza alguns sistemas, cara, coisa bem precária, mas até hoje ainda tá rodando. Vindo dessa época aí, bancos, por exemplo, que é o melhor exemplo é isso, ainda estão rodando sistemas da Oracle até hoje, cara. Mas isso são por motivos muito específicos que a gente não vai falar por enquanto. Cara, vantagens do Linux. Agora eu vou falar aqui que a gente vai falar por cima bem rapidão. A segurança, a forma que o Linux trava, eu tô falando Linux como entidade, mas que ele trata a segurança, ele é bem mais simples e elaborado. Você faz merda se você realmente for fazer merda. Se for dar um sudo, se você falar, eu tenho certeza, cara, pode chutar a porta. Então eu vou com todas as consequências. Não é que nem o Windows que você dá 2 cliques no programa e o cara trava o seu computador e criptografa o seu HD. Que não, isso não acontece com frequência. Ele não trava. Isso foi um pouquinho de exagero, mas cara, a forma que eles lá no início, que eles fizeram a ideia do sistema, a ideia que a maioria das distribuições se comunica, a questão das mensagens, a questão do kernel, quantidade de gente, cara, acho que são mais de 200 mil pessoas que estão trabalhando no kernel Linux. O
o nosso tio Linus Torvalds aqui ainda tá nativa também, programando os assemblies aí da vida. Então a forma que tudo é feito ali, cara, então tanto para a questão do servidor é bom, porque não travar e consumir menos é muito bom. Tanto a questão do sistema operacional, porque ele consegue até aquelas atualizações chatas do Windows, sabe? Que você tem que esperar 10 anos, ele rola em background sem afetar, dependendo do seu sistema, sem afetar muita coisa, cara. Tem gente que, por exemplo, pega um computador de 10 anos, 15 anos, rodando com 512 MB de RAM, rodando com 1 GB de RAM, um Celeron, mas dos primeiros aí, um Tenside, coloca o que nem pensava em rodar um Windows XP, roda algumas distribuições Linux próprias para computadores assim, até um Ubuntu se for pensar, com muita dificuldade, mas roda. Então, cara, gente, parte de história eu vou parar uma pausa por aqui. É muita coisa para poder assimilar. A gente, lembrando aqui, vai ter essa parte de praticar, repetir hábito, vai ter amanhã para vocês verem melhor isso. Mas eu quis dar essa primeira introdução de história aqui. Uma coisa que eu vou falar, por mais que vocês não tenham uma pergunta, por mais que não tenha vindo uma dúvida, vamos tentar pelo menos cada um aqui fazer uma perguntinha? Tipo, pensa alguma coisa que você queria saber mais. Só pra gente criar esse hábito de tentar perguntar. Vamos primeiro, Jorge. Cara, manda. Taca uma na lata aí, cara. Tá. Vamos pro Otávio. Então. Tô meio... Pera aí, o Otávio perguntou primeiro. Então, cara, o Linux, ele tem depende da versão do Linux, cara. Cada um tem, a maioria roda várias coisas. Às vezes o programa vem o código fonte, código base, cru, nu e cru que você pode alterar. Às vezes ele vem o instalador dele e você pode rodar o Windows dentro do Linux, normalmente. Se o seu computador for, tipo, decente, pelo menos, uns 4 GB e uma coisa básica, você consegue rodar programas do Windows normalmente. Alguns muito específicos, cara, muito específicos você não vai conseguir rodar. Você vai precisar de eu vou dar um exemplo, o Unity, que é um motor gráfico para criar jogos. Você não consegue rodar no Linux. Mas você tem uma alternativa de graça e às vezes tão boa ou melhor, já nativa, só pro Linux. Isso te respondeu, cara? Beleza, vamos lá, cara. Vamos lá, gente, com essa ideia de perguntar. Jorge, ou quem quiser, eu tô indo na ordem que tá aparecendo aqui pra mim. Cara, Tá com uma na lata. Eu queria. Vai lá. não, tô pelo celular, tá meio complicado. De boa, cara. Cara, assim, eu acho que não é nenhuma pergunta, eu acho que é mais uma... Pode ser um comentário Fala. também, cara. A ideia é a gente estimular isso. isso aqui, da gente conversar. Eu tô com... agora... Tenta falar só um pouquinho mais perto do celular. Tá. Então, desenvolvimento é a minha profissão agora, então eu posso dizer com propriedade que, cara, Linux é uma coisa que a galera que tá participando do bootcamp, de certa forma, tem que abraçar, tem que adotar, mesmo às vezes você não querendo, você imaginando que isso não vai fazer diferença na sua vida, mas vai sim. Porque atualmente, cara, no mercado de desenvolvimento, Linux é a plataforma, é o sistema operacional que vai te ajudar da melhor maneira possível para você conseguir fazer as suas configurações, instalações. De forma, como que eu posso dizer, de
forma gratuita, de forma, né, como é que chama a palavra, Christopher? Open source? Isso. Que é a questão do código aberto. Open source é diferente do Isso. código... Isso. Mas de forma Programa gratuita, de forma que não pese no bolso de ninguém, que você não tem que pagar por uma licença para fazer uma coisa, para deixar um servidor rodando. Se um dia vocês quiserem fazer, por exemplo, montar um servicinho, um Frela da vida mesmo, e vocês precisarem, né, deixar um servidor lá rodando para um cliente e tal, fazer um sitezinho, gente, vocês vão precisar do Linux. Vocês vão precisar fazer isso em Linux, porque eles não vão ter capital, eu acredito, para você fazer alguma coisa legal, entendeu? No Windows. E assim, conforme vocês forem ter mais contato com o desenvolvimento, e vocês vão ter mais contato com o desenvolvimento futuramente, vocês vão entender que para você fazer qualquer uma instalação, uma coisa simples que você tem que fazer para fazer algo rodar, para você começar a fazer um código e para ver ele funcionando, você vai ver o tanto que é mais simples você fazer isso no Linux. E tanto que é foda pra caralho pra você mexer com isso no Windows. Isso vocês vão ver com o tempo, tá? Vocês não vão ver assim de primeiro relance. Mas eu sei que é difícil de acostumar, é um pouco mais chato às vezes de acostumar, que a gente vem do berço do Windows, todo mundo, a maioria veio lá, usuário e tal. Mas quando vocês vê lá um terminal, vocês rodar lá em uma linha, você roda um negócio, você instala a parada todinha. Enquanto você tem no Windows, você tem que fazer aquela porrada toda de configuração. Vocês vão levantar a mão pro céu e agradecer bastante. Então, é só o meu comentário mesmo. E segue o jogo aí. Aí sim, cara. Gente, vocês podem... A ideia é que vocês fazem uma pergunta, mas se vocês quiserem fazer um comentário, alguma experiência que vocês tiveram, a gente também tem o Lucas aqui, que usa todo dia. Quem que tinha e queria falar? Eu acho que era o Lúcio, né? Sim. Manda aí, cara. Então, aquela hora que você estava falando sobre que o Linux, a questão de vírus e tal, eu queria saber mais sobre isso, de não pegar vírus, alguma coisa assim. Cara, são duas coisas. São duas coisas bem separadas. A primeira a gente tem que ver, cara, o Windows é muito grande. Porque é algo que, sem querer ofender, um macaco pode usar. É feito para isso, cara. É feito para quem tem quase nenhum contato com tecnologia, sabe? É botãozinho, inicia. Abrir. Ou tanto que antigamente tinha o Clipper lá, o clipezinho, aqueles assistentes pessoais bem precários. Tem a própria Cortana, quem usa isso aí no computador, até você pode por voz usar o computador. Então, tem muito mais vírus que são feitos especificamente para rodar no Windows que teria para o Linux. Isso é fato. A segunda coisa que, se você tentar rodar um vírus do Windows no Linux como se fosse um programa normal, ele não vai funcionar também. Se ele vai tentar atacar espaços de memória, ele vai procurar coisas que não existem lá. Aí, se ele não der pau e falar vírus.exe parou de funcionar, não, tô zoando, mas ele simplesmente não vai achar as coisas que ele tá procurando. Ele não vai, como que ele vai bloquear se é de reiniciar o computador, ou bloquear o gerenciador de tarefas, se não, ele não existe? Que são as práticas mais comuns para vírus assim de nível baixo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, para você instalar algo, vamos ter dois níveis. A gente tem o nível administrador, tem o nível administrador e tem o nível usuário, vamos dizer assim. O nível usuário é o que você está usando no computador, só que para fazer qualquer coisa, ele vai chegar e perguntar: cara, tem tal programa que tentou fazer uma paradinha aqui, você deixa? Aí ele vai falar os dados, vai falar o que ele está tentando fazer, se ele está tentando apagar algo, se ele está tentando mexer em tal arquivo. Você deixa? Beleza. Aí você levantou um dedinho. Agora, tem certeza que você quer mexer dentro do sistema operacional, cara?
Porque, cara, o Linux, pensa o seguinte, você tem um modo muito genérico que eu vou falar isso. Você tem... O Robson tem que ligar o microfone aí. Ah, tudo bem. Você tem que... Alguém tá estourando o microfone. Você tem... Pensa o seguinte, tô acostumado com as vozes ainda. Lúcio. O Linux tem essas coisas até aí, mas ele te dá muita liberdade. Se você quiser, é como se ele tivesse um botão. Você deseja desinstalar o Linux? Ele tem um botão para você se auto-desinstalar. Obviamente, seu computador vai parar de funcionar depois disso. Mas ele te dá acesso a coisas que o Windows você nem pode ver os arquivos do sistema direito. Ele te esconde, ele fala não. Ele tem um Windows, embaixo dele tem uma pastinha. Aqui é onde o Windows está realmente. Então aquele pasta Windows é só uma superfície. Então, tem comandos como o sudo ou métodos de você falar: olha, cara, eu levantei 2 dedinhos, faz o que você quiser esse programa. Então, você tem muito claro isso. O Windows às vezes aparece: você quer ativar isso, administrador? Não, pera, administrador. Você não precisa de administrador para poder mexer nos registros do sistema. Então ele nem te fala isso. Às vezes você clicar 2 cliques num ponto .x no Windows, ele só chega lá e pá, leva tudo que você tem no seu computador. Você nem vê. Às vezes o cara tá minerando, roubando suas informações, você nem tá vendo. Se o cara tentar, um exemplo, copiar um arquivo, acessar a sua placa de rede, ele vai falar: tal programa aqui, vírus.deb, vírus tá tentando acessar a sua placa de rede. Ou um negócio cheio de números. Às vezes o pessoal coloca coisas aleatórias no nome do programa. Você vai pensar: peraí, tem alguém tentando acessar minha placa de rede? O que tá acontecendo aqui, queridinho? Então, querendo ou não, cara, pegando tudo isso e respondendo a sua pergunta, cara, é que várias coisas fazem você, por um lado, tá que nem o Pablo disse aqui, o Linux ainda tem vírus, mas no geral você vai escapar de muitas coisas que são feitas para atacar só o Windows, e nas que são feitas para atacar o próprio Linux, cara, você tem que estar vendado, tem que estar cego, bêbado, e ainda assim o Linux ainda tentar te falar: cara, tem certeza? Sacou? Ok, beleza. Show. Show. Vamos ir pro próximo, gente. Lucas, manda braba Só aí. fazer um comentário complementando o que você falou, ô Christopher. Uhum. É que além dessas questões de você ter mais visibilidade do que está acontecendo no sistema, a própria maneira como o Linux é construído não permite que o vírus se espalhe da maneira que ele se espalha no Windows, porque no Linux ele não vai ter tanta liberdade assim para fazer o estrago que ele quer fazer. Então, ainda que um vírus infecte o seu computador, vai ser muito mais difícil dele se espalhar e contaminar seu sistema como um todo. É um bom comentário. Porque no Windows é bem mais fácil de acontecer. Aquela ideia inicial que eles tiveram dos programas serem isolados traz vários problemas, mas é um bom ponto, cara. Valeu, Lucas. É um bom ponto. Aquela ideia inicial que o nosso barbudinho aqui teve com a equipe dele, faz isso, isola tudo. É como se fosse um corpo isolado em quarentena. Então, se você sabe que o cara tá doente, você só vai deixar ele se espalhar se você der certeza que você quer. Boa, Lucas. Otávio já falou alguma coisa? Pablo, quer fazer um comentário? Quer perguntar alguma coisa? Quer fazer mais algum aí? Mostra essa linda voz pra gente, cara. Você tem microfone? Por que a gente não faz um container e aí você coloca as coisas tudo lá e a gente só consome? Do que cada um tem que fazer na sua máquina. Não entendi essa pergunta. Por que a gente não pega um container e coloca lá o container, entendeu? E aí todo mundo consome via Docker, em vez de cada um ter que fazer o ambiente na sua máquina. Olha, é uma boa pergunta, um pouquinho mais avançada. O Docker é um negócio muito legal. Que ele, ao invés de... O Docker é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas ele é basicamente o VirtualBox. É alguma coisa que a maioria aqui deve conhecer.
A maioria das coisas que a gente não usa máquinas virtuais, porque quem já teve que usar, como o nosso colega Otávio, para baixo custo, cara, querendo ou não, máquinas virtuais são complicadas. Sempre vai ter uma perda de desempenho e sempre levar tempo para configurar as coisas da melhor forma possível, sem automatizar. Aquele custo de automatização já é caro. Então, se você está às vezes com uma pequena startup iniciando um negócio, o custo que isso vai te gerar, ela é chato. Agora, se é uma empresa grande que tem milhares, centenas de pessoas mexendo no mesmo software, cara, eles te dão um servidor gigantesco com teras de memória RAM e cada um tem sua máquina virtualzinha rodando lá dentro do iFrame, um sistemão gigante. Então, isso é mais interessante para eles. E para eles, querendo ou não, é muito mais barato que dar uma super máquina para cada um. Mas eles fazem os dois ao mesmo tempo. Robson. O cara quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Você escolhe aí. Manda braba, cara. Robson tá vivo, cara? Se eu conheço bem ele, eu acho que ele não tá vivo, não. Tá meio vivo, meio morto. É, meio vivo, meio morto. Meio vivo, meio morto. Pode meter bronca aí. Manda aí, cara. Pergunta, comentário, os dois. Opa. Robson. Ele tá falando alguma coisa, gente? Então, Tá não, mano. Pode Robson falar. Não, Pode... tava uma chieira lá, eu acho que acabou alguma coisa lá. E saiu, desconectou. Aí ficou só um, ele tava com dois para conectado. o Robson explodiu. Robson, se você não conseguir falar, você pode digitar no geral também, tá? Então, gente, até aqui a gente teve essa ideia. Linux é vida, praticamente. É importante demais. Eu tenho O Robson mandou falar aí que ele tá sem... Ele pode falar no Discord pelo geral. Tem um tá. canal de texto chamado geral. Aí mandou. Opa, manda aí, cara. Aê, Robson voltou, gente. Cara, tem algum comentário? Pergunta, os dois? Manda aí, cara. A ideia aqui, gente, eu tô meio que botando uma força assim pra todo mundo falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, é que a gente interage, que a gente lembra praticar. Querendo ou não, a gente como lutador tem várias coisas, e uma delas é comunicação que a gente tem que ter. É possível rodar programas do Windows no Linux? Cara, acho que você chegou mais depois. O Otávio fez uma pergunta parecida mais pra cima. Sim, cara, é possível você rodar normalmente. Vai ter programas bem específicos, que nem tem vírus muito específicos, ou tem várias coisas muito específicas que são, com outras palavras, mal feitas, ou às vezes intencionalmente, que não vão rodar no Linux. Mas sim, uma boa parte roda. Photoshop, o próprio Word, cara. O Word tem uns negócios assim que ele vê que é o Linux, aí fala, não. Mas o pessoal já burlou isso faz tempo. Mas assim, O quê? nem precisa, né? É, Eu acho que assim, as pessoas quando estão saindo do Windows e estão indo pro mundo Linux, ficam muito preocupadas assim, nossa, mas esse programa que eu uso no Windows, será que eu vou conseguir usar ele no Linux? E é uma preocupação natural, eu também já tive essa preocupação. Mas quando você entra, você é como se estivesse num outro ambiente, num outro ecossistema, como o Christopher falou. E às vezes é mais vantajoso você procurar programas nativos que fazem a mesma coisa que você faz em programas Windows, ou às vezes até melhor, porque, por exemplo, no Windows tem muitos programas que são bons, mas você precisa pagar por eles. No Linux já tem programas profissionais que você tem acesso a todas as funcionalidades gratuitamente. Então, se você
sair um pouquinho da sua zona de conforto, porque é uma questão de hábito, como o Christopher falou no início, né? É uma questão de hábito. A gente está habituado ao mundo Windows, e quando a gente vai para o Linux, é uma mudança de paradigma. Mas se a gente se lançar e começar a aprender a usar os programas do Linux, a gente vai ver que às vezes é bem mais vantajoso do que a gente querer usar um programa do Windows dentro do Linux. É possível, mas nem sempre é a maior vantagem. Às vezes você pode usar um programa que é equivalente, e existem também programas multiplataformas, né? Tem programas que são que executam no. Opa, deu uma cortada aí. Lucas, oi? Lucas, tá aí, cara? Alô? Gente, vocês estão falando alguma coisa? Alô? Eu caí? Ah tá, o Jones tá aí. Acho que foi o Lucas que caiu. Tá, só complementando o que ele tava Caiu falando. não. Ele caiu mesmo. Tá. Então só complementando o que ele tá falando, o exemplo mais básico, Switch Office, Word e PowerPoint. Tem o LibreOffice. E tem aquele esquema que nem do Linux que a gente falou mais cedo, que é beleza, o cara fez o kernel, o cara fez os programas e várias pessoas fizeram formas diferentes disso. O Ubuntu pegou alguma coisa que alguém fez essa coisa de outra pessoa, mesma coisa no mundo dos programas Linux. A gente tem o LibreOffice, que é um competidor do pacote Office, Word, etc. Tem pessoas que pegaram o LibreOffice, que é aberto, qualquer um pode fazer o seu próprio LibreOffice, fizeram versões melhores do LibreOffice, mas sempre tem o LibreOffice lá, o basicão. Então, cara, Robson te respondendo, cara, você sempre vai estar de boa. Se quiser, você pode levar o seu Word, mas juntando o que também o Jorge falou, cara, imagina, vamos dizer que você é, com muitas aspas, o cara honesto que compra a licença do o pacote Office, que eu nunca vi um ser humano fazer isso. Mas, tipo do WinRAR. Você vai tentar fazer isso, cara? Você vai ter altas coisas que você podia simplesmente instalar o LibreOffice e já tá usando. Então, eu consegui responder a sua pergunta, cara. Deu certo. Ah, o Robson. Robson. Tem dois Robson. Então é isso, gente. A gente terminou nossas perguntas aqui. Eu vou passar por uma coisinha mais visual aqui. Vamos sair dos nossos slides. Cara, um assunto que eu tava. Vou até colocar aqui, ó. Mão nossa compilador e que mão na massa. Então vamos ao seguinte. A gente tem duas coisas que a gente tem em mente. A gente tem o compilador. Compiladorzinho bonitinho. Você escreve uma coisa, ele faz uma ação. Eu escrevo um programa numa linguagem, aqui ó, ótima imagem. Eu faço uma função com meus códigos, meus papapá. Isso aqui é algo que a gente consegue ler. Console, print, olá, hello world. A gente consegue ler isso aqui. A gente pega isso aqui, manda pro compilador e ele gera zeros e 1, que é a linguagem que a máquina fala. Beleza. Isso não é tão bom quanto escrever em assembly. Pegar o nosso querido assembly aqui, ó. É assim que você escreve em assembly. Então, isso aqui não vai rodar tão bem para a máquina entender quanto isso aqui. O Linux, o core do Linux, o kernel é tudo escrito assim. Só comentando. Então, beleza. Não é tão bom para a máquina ler, mas a gente, pro ser humano, isso aqui é o mínimo que a gente espera. É algo legível. Beleza, passa pro compilador e ele transforma em linguagem de máquina. Pá, boom, escreve um programinha em C, quem já teve contato com linguagens, JavaScript, Java, ou seja o que for. O que forma uma linguagem, ser uma linguagem, vamos ser meio genéricos, é o compilador dela. É que pega aquela linguagem, baixa no compilador, vira 0 e 1.
Aí cada compilador tem sua forma de fazer as coisas, sua forma de entender, como vários idiomas. É algo simples. Isso aqui é estático. Isso aqui eu falo, computador, faça isso. Computador faz isso. Computador, não faça isso. Computador não vai fazer isso. Computador, faça A, vai fazer A. Pega A e coloca no B, não tem B. Programa travou, o computador desliga. Então, isso tem uns probleminhas. Então, ser muito direto é muito rápido, porque a gente não vai ter aquela questão de, por exemplo, se eu estou falando com você, eu falo uma coisa de uma forma usando gírias. A palavra é menor, eu falo mais rápido, mas às vezes a pessoa não entende. Mas querendo ou não, foi mais rápido. Então, esse é o problema da gente falar o português ao pé da letra, o português do dicionário, escrever os códigos direto para um compilador. A gente é um movimento recente, com muitas aspas também, vamos lá, a história da programação começou muito tempo atrás, mas nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, recente, as pessoas estão adotando algo que se chama transpilador. Vou pegar aqui com vocês. Transpilador. Transpilador. Aqui, ó. O nosso interpretador e o transpilador. Não, pera. Interpretador, foi mal, gente. As pessoas estão pegando o... Deixa eu achar uma coisa melhor aqui, para poder mostrar um bom exemplo. Pensa o seguinte, que a gente tem essa imagem aqui. É o nosso código-fonte, aquela nossa funçãozinha, lembra? E a gente tem o nosso computador, a saída. Código-fonte é o nosso código escrito, seja qual for a linguagem, a saída está aqui. Dentro desse interpretador aqui, ele age parecido com o compilador. É só que aqui é linguagem, compilador, máquina. Pensa que a gente vai adicionar aqui em cima do compilador algo como um tradutor. A gente vai ter o cara aqui, o código que vai entrar, vai bater no interpretador, o interpretador vai passar para o compilador. Entenderam? Não é direto, não é como você escrever no... falando direto com o negócio, sendo que era código 01, código 01. Não, vai ter um intermediário antes de chegar no compilador. Então o compilador é a parte, o compilador e a máquina estão bem lá no fundo. Por exemplo, se eu falo computador, pega a coisa que A e coloca dentro do B, e o B não existe, no compilador ele fala, foi mal, parei de funcionar, desisto. O interpretador fala, eita cara, vamos resolver isso aqui. Vamos parar tudo por um momento. Não tem o B. Tá, vou pegar um genérico aqui e vamos colocar lá dentro. Mas ele ainda existe. Beleza? Ó, então toda vez que alguém referir o B, vamos procurar dentro daquele ali. Aí tá, ajeitei, organizei, mandei pro compilador, o compilador, oh, bonitinho, mandou pra máquina, bonitinho, executou. Ah, faz tal coisa. Ele, não, tá certo, passa. Faz tal coisa. Oh, cara, isso aqui que você tá escrevendo, a máquina vai tentar rodar, vai funcionar. Mas se fizer de tal forma, acho que pode ser melhor. Aí ele dá uma ajeitadinha e passa para o compilador. Então o interpretador é como se fosse um dicionário para o compilador. Um intérprete para o compilador. Então, muitas coisas que a gente vai ver daqui para frente são coisas interpretadas. São linguagens interpretadas. Seja o nosso JavaScript, que a gente vai ver demais aqui, que é esse daqui. Seja o Java, talvez. Vocês talvez conheçam. Talvez o nosso coleguinha do Cobrinha. Python. Então são coisas demais que a gente vai ver aqui pra frente. Coisas interpretadas. Porque aquele tipo de coisa que a gente escreve, faz um ponto .x ou um ponto .deb, que é os código direto, já compilado, bonitinho, pá, é rápido, mas o mercado não quer isso, cara.
Lembram que eu falei lá no início do mercado, cara? Se o mercado não quer, não existe. Então, o mercado hoje em dia é mais para interpretados. É produtividade acima de velocidade. É menos dor de cabeça com algumas probleminhas eventuais. Então, o que a gente vai ver? Agora é uma linguagem, não é de programação, mas ainda assim é uma linguagem que talvez você já tenha ouvido falar, chamada HTML. O que é HTML, gente? Eu vou dar uma introdução muito melhor nisso na nossa próxima aula, que é a de hoje, daqui a pouco, está quase acabando. HTML vai ser a primeira linguagem que a gente vai ver no nosso bootcamp. Para os que não sabem o que é, HTML é uma linguagem para marcações, é uma linguagem que organiza as coisas para outras linguagens conseguirem trabalhar em cima. Ela é bem organizadinha, então a gente consegue. Deixa eu achar um código legal aqui para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, ela é bem organizadinha, então ela fala título, aqui vai o título. Codificação da página, usa esse daqui. Conteúdo, fica aqui. Então, ela não é uma linguagem de programação, não confundam isso. Ela é só uma linguagem, como português, por exemplo. Essa linguagem, eu vou abrir aqui, por exemplo, para vocês uma coisa que vocês vão achar bem legal. A maioria de vocês já deve ter visto o DevTools. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é HTML, gente. A maioria já deve ter visto isso aqui antes. Cansado de ver outros, talvez tenham visto pela primeira vez. Cara, isso aqui é HTML. O navegador, esse negocinho lindo aqui que eu tô usando, por isso que eu tô usando ele agora, é um grande interpretador gigante, cara, de várias linguagens. HTML, JavaScript, seja o que for, cara. É um interpretador de várias linguagens. Porque o base do que é uma linguagem? Eu escrevo uma coisa pro meu interpretador, ele pega, passa pro compilador, o compilador passa pra máquina e todo mundo fica feliz. Cara, isso aqui é uma linguagem. Isso aqui no outro cantinho, não sei se vocês estão vendo a minha seta, vocês estão vendo? Alguém me diz aí? Opa, vocês estão vendo, gente? Então, isso aqui são linguagens. É uma linguagem HTML, cara. É a primeira linguagem que a gente vai ver aqui. Então, eu vou abrir um editor HTML aqui no nosso browser. Nosso browser é um grande. E eu vou mostrar uma coisinha legal pra vocês. Vamos lá. Pegar um editor aqui. A gente vai usar o nosso VS Code. Eu vou estar com tudo bonitinho na próxima aula já. Mas por enquanto a gente vai usar o nosso editor. Vamos pegar um bem bonitinho aqui. Da W3. W3 é legal. Ó. Então basicamente eu tô falando. Isso é um título. Aqui ó. Meu códigozão. Isso aqui é um título. Isso aqui é um título. Isso aqui é um parágrafo. Isso é um parágrafo. Isso é uma foto. Essa foto tem 200 pixels. Então, a gente tem um interpretador aqui. Vamos fazer algo legal? Vamos trocar isso aqui e colocar olá, mundo. E vamos deletar esse resto aqui, ó. Vou clicar para rodar. Pabum. Então, eu escrevi meu HTML e o meu navegador entendeu o que eu escrevi e renderizou essa página preta escrito olá, mundo. Então, ó. A HTML vai ser a primeira linguagem que a gente vai ver. Ela é usada bastante para criação de sites, estruturação de sites. Para quem já conhece, por mais básica que seja essas primeiras coisas que a gente vai ver agora, vai ser um bom reforço. O que você, na época que você começou, na época que você viu, ou até algumas semanas atrás que você estava vendo, você vai ter a chance de ter ideias novas que alguém que está começando do zero não teve. Então, a gente vai ver bastante sobre HTML.
A gente vai ver CSS, que é uma segunda linguagem que o navegador entende, que é o que está dando essa corzinha funda aqui, que eu posso trocar para azul. Eu escrevi uma linguagem aqui que o navegador vai entender e vai transformar em azul. Ou talvez red, transformar em vermelho. Ou talvez brown, que não vai ter nada. Então, black. Então, essa é a primeira linguagem que a gente vai fazer. O que vocês podem fazer amanhã, nas 19 horas de vocês, nas 1 ou 2 horinhas que vocês vão tirar amanhã, que é a ideia. Eu vou passar tudo os slides também, vou passar esses links que a gente está vendo aqui no meu navegador, a gente vai ver, eu vou mandar lá no grupo. Vocês vão visitar esse site aqui, ó, W3. E é um site que basicamente tem uma corporação, uma ONG, que vamos dizer que gere a internet, é a W3. Ela é a que fala, a internet, entre aspas, vai ser dessa forma aqui. Aí as empresas falam, beleza, concordo. Então, é um lugar de fonte bom, não é o melhor, mas é um lugar bom para começar, o W3. Vocês vão ter a Mozilla Dev, a MDN. Tem muita coisa aqui traduzida, algumas estão em inglês, mas vocês podem entrar aqui no site, ó, tecnologias web, aí vai ter referências, vai ter aprendendo desenvolvimento web, aí ele vai te mandar uns tutoriais, vai te fazer umas perguntas, ferramentas, referências e guias, ó, tutoriais. Opa, é para entrar na tal página. Aqui, tutoriais, aí ele vai passar o tutorial. Se vocês estiverem usando o Google Chrome e não tiverem tanta noção de inglês, clica para traduzir, vai. A ideia de amanhã é pesquisar. Aquele trabalhozinho que o professor já a gente fala, faz uma pesquisa e monta e salva. Vai ser o que vocês vão ter que fazer amanhã. Eu vou passar os tópicos que vão ser para guiar vocês, então, por favor, pesquisem isso e me tragam de volta depois. Mas uma coisa que eu vou falar desse bootcamp, cara, que eu não falei no início, eu não vou segurar na mãozinha de vocês. Eu tô aqui, eu vou dar o apoio, eu vou tirar as dúvidas, mas eu não vou pegar a mão de vocês e fazer vocês escreverem. Beleza, amanhã vocês não quiseram, não tive tal coisa, mas você pode mais tarde, cara. Se vocês não quiserem por nada, não darem importância, a gente só vai pro próximo tópico, e a gente vai cair naquele negócio, cara. É a segunda com maior taxa de evasão. Isso é complicado e só vai ficando mais. Então, gente, eu tô aqui, vocês podem me mandar no privado para tirar dúvidas, mas eu não vou deixar isso bem claro, eu não vou fazer por ninguém. E sendo modo coach aqui, o seu desempenho, as coisas que você vai aprender só depende de você. Para encerrar a aula aqui, que a gente passou já uns 4 minutinhos, eu vou ajudar uma forma mais genérica, todo mundo depois, mas para encerrar eu falando, olha, o bootcamp em si, eu não sou o cara mais velho do mundo, mas na época que eu comecei, há algum tempo atrás, cara, por ser um negócio complicado, as pessoas são muito fechadas. O ser humano já é fechado por padrão. Aí o pessoal que teve que aprender na raça isso, ou o pessoal que aprendeu de formas, sei lá, teve muito dinheiro para poder gastar, por exemplo, de outras formas mais fáceis, com aspas, é muito fechado. E cara, você tá usando seu celular porque o maluco inventou a bateria. Você tá usando o seu Android porque um cara fez um kernel, outro cara fez um programa. E eles, querendo ou não, se conversaram ali e formaram o Linux. Vocês estão usando o Windows porque o Bill Gates, junto com outros desenvolvedores, há uma caralhada de anos atrás, falaram, bora fazer um bagulho aqui? Então, gente, aqui a gente tá pra aprender, tá todo mundo. Eu tô pesquisando pra poder passar pra vocês, querendo ou não básico, fazendo uma forma que dê pra dar uma apanhada das partes importantes, pensar numa forma, faz de tal jeito que se vai te ajudar.
é pra gente interagir. Se a gente tiver um problema, se a gente, na pesquisa de vocês amanhã, ó, pesquisa amanhã, vocês estão pesquisando nesses 3 sites, os 3 tópicos, e passaram um pouquinho fora disso, ou dentro desses lugares, coisas que eu vou mandar pra vocês pesquisarem, vocês viram algo, cara, isso aqui é legal, ou tal coisa é de tal forma, cara, que legal. Manda lá no grupo. A ideia é, tipo, fazer todo mundo interagir pra poder a gente, da mesma forma que esse pessoal lá atrás se juntou pra fazer algo legal, a gente aprender aqui junto, quem sabe fazer algo legal também. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou parar a gravação agora.